a ideia é dar o norte para vocês em questões de atendimento a pacientes submetidos à radioquímio. Todo mundo sabe, e é claro e evidente para todo mundo, que quimioterapia é um tratamento para câncer e radioterapia também. A radioterapia, ela pode ser precedida pela químio, tá? Nunca ao contrário, é difícil a gente ter uma quimioterapia e depois uma radioterapia, isso é difícil, a gente não tem essa tradição, a gente tem a radioterapia, depois a cirurgia e depois a quimioterapia. Tá? Essa é a sequência lógica de um tratamento de paciente oncológico. A gente não tem quimioterapia como primeira etapa de um tratamento oncológico. Sempre a rádio e a cirurgia como os que encabeçam um tratamento para paciente oncológico. Tá? Então, a gente não tem um tratamento para quimioterapia logo de cara. Claro que existem alguns tumores muito raros que somente com quimioterapia você vai dar uma sobrevida para o paciente. Tá? Uma sobrevida que eu digo é ele viver nas condições que ele reúne para isso. Não é mais uma condição normal. Não é uma condição que eu e vocês vivem aí na casa de vocês. É bem diferente. Um paciente que sofre quimioterapia para viver é um paciente que já sabe que já tem alguns tipos de reclusões, alguns tipos de limites. Tá? Eles não podem sair por aí fazendo estrepulias, comendo coisas que não podem, beber coisas também que não podem. Então, são pacientes um pouco mais reclusos, mas eles aceitam o tratamento porque querem viver, querem esticar um pouco mais a permanência aqui. Então, por isso que eles submetem logo de cara ao tratamento quimioterápico, tá? Mas é bem raro, como eu falei para vocês, sempre a ordem é rádio, cirurgia e depois quimioterapia, tá bom? Então, qual a proposição da aula? A proposição da aula é essa, tá? Ensinar vocês como prevenir, tá? Como prevenir esse paciente que chega lá na clínica para gente. Como manusear para você melhorar o seu prognóstico. Para quem não sabe o que é prognóstico, prognóstico é tudo que você espera de um tratamento. É tudo aquilo no final do tratamento que você fez para chegar, o meio que você utilizou para chegar no final do tratamento positivamente. Então, isso é um prognóstico. Claro que todas as prevenções que a gente faz é para ter um prognóstico positivo. Tá? A gente não entra numa prevenção para ter um prognóstico negativo. Sempre para ter um prognóstico bom, prognóstico de uma evolução dessa doença ou até mesmo uma orientação mais adequada para esse paciente. Sempre. Tá? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem com vocês aí, gente? Eu já fui começando a aula sem perguntar. Tudo bem com vocês? Tudo certo. O pessoal está entrando. Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, gente, me chama, porque como eu não consigo entrar nessa tela aqui que vocês estão vendo, eu fico, às vezes, fico falando aqui que nem uma traca velha e não consigo ver vocês aí. Então, se por acaso cair o sinal, ou se não ficar meio complicado, vocês dão um berro aí. Tá bom? Ah, e outra coisa, a aula de hoje é uma aula tranquila, curta também, é uma aula mais ou menos do nível da aula passada, rapidinha. É uma aula de informação importante. E eu gosto de dar informação importante rápido, porque fixa mais. A aula de 3 horas é uma aula boa, é uma aula excelente. Só que ninguém fixa nada. Né? Então, uma aula curta, uma aula para vocês anotarem bem aí o que eu estou falando, para a gente seguir o barco aí. Bom, qual que é o objetivo, então, da radioterapia? Por que ela existe? Existe porque a gente vai tentar, né? Isso daí aqui está escrito exterminar as células, mas na verdade a gente tenta exterminar essas células neoplásicas, que são células novas, tá? O tumor nada mais é do que isso, são células alocadas em regiões onde não são o destino dela natural. Então, por exemplo, você tem ali um intestino, um fígado, um rim, tá? Se você tem alguma célula do fígado, algumas células perto do fígado, onde estão se acumulando células que estão aumentando a sua população, que não tem nada a ver com as células do fígado, isso é considerado uma neoplasia. Tá? Então, pode ser até que seja unha, cabelo, dente, tudo aquilo ali dentro dessa bola, dessa massa que está se formando perto do fígado. Todo mundo pergunta, professor, mas o que é câncer? Né? Que porcaria é essa? Então, nada mais é do que células
alocadas do nosso do próprio corpo nosso em regiões que não é de natureza própria. Então, você tem lá perto do fígado isso, no pâncreas. Isso, o que vai causar de problema? Pô, professor, tudo bem, tem uma massa tumoral ali, que tem um monte de porcaria lá, mas o que isso impede? O que isso vai fazer de ruim para o paciente, para nós? Isso vai prejudicar algumas funções normais daqueles órgãos. Então, se você tem uma massa dessa tumoral próximo de um fígado, você vai estar automaticamente acabando a nutrição daquele órgão. Você acaba interrompendo a nutrição normal daquele órgão. Então, se você tem ali artérias, veias, se você tem uma circulação sanguínea naquele órgão, essa massa tumoral vai concentrar a atenção para cima dela e acaba desprezando o órgão que é mais importante, mais vital para a gente. Por isso que a gente tem que reduzir, tá, essa massa tumoral nas radioterapias, no intuito da gente conseguir fazer uma cirurgia, tá? Para você tirar aquela massa tumoral sem prejudicar o órgão que está envolvido. Para isso que existe a radioterapia, tá bom, gente? E o que causa na boca? O que causa nesse paciente que tem radioterapia, que vai lá tomar suas 40 radiações de radioterapias? Porque a gente sabe que a radioterapia é um tratamento, né? Vocês estão sabendo agora, muita gente não conhecia, né? Mas a radioterapia consiste num conjunto de idas para você tomar uma radiação altíssima. E normalmente você tem um pacote que vai de 30 a 50 sessões de radioterapias, tá? E essas sessões são frequentes, são semanais, às vezes de 5 em 5 dias, de 4 em 4 dias, e isso fere muito a mucosa onde você está tendo a radioterapia. Ah, professor, mas eu estou tendo radioterapia numa região longe da boca. Ok, eu entendo, tá? Mas você tem algumas reações a nível sistêmico. E algumas reações estão aqui, tá? Ah, eu estou tendo radioterapia no quadril. Eu estou com uma suspeita de um tumor ósseo no quadril. Mas por que isso vai afetar a boca? Porque a gente não divide o nosso corpo em dois pedaços. A gente tem um corpo, uma coisa só. Então, você tem essa deficiência em torno de toda a parte sistêmica do nosso corpo. Tá? Então, com certeza vai ter algumas alterações. Ah, mas isso se subir para a cabeça vai ser mais evidente. Claro que vai, né, gente? Se você tiver uma radioterapia em região de cabeça e pescoço, que é muito normal ter tumores de cabeça e pescoço, tá? A gente tem muito caso catalogado, divulgado de pescoço e cabeça, por isso que a gente tem muita campanha, né, de câncer oral, tá? A gente tem muita, até no setor público, a gente tem um mês aí de prevenção, né? Então, com certeza, a gente vai ter umas alterações. Quais são? Primeiro, a mucosite. Para quem não sabe, mucosite são aquelas úlceras que são extremamente doloridas em boca, em tecido mole. O que é úlcera, professor? Lembra lá da propedêutica que a Lígia deu para vocês? Úlcera é uma lesão fundamental, tá? O que consiste a úlcera? Então, a úlcera é uma lesão fundamental que expõe o tecido conjuntivo. Se você expõe o tecido conjuntivo, você tem o que junto ali? Vaso, nervo, e você tem dor, tá? A mucosite, então, é isso, a exposição do tecido conjuntivo, tá? Você tem as cáries de radiação, que eu vou falar para vocês, os trismos, também vou falar para vocês, doenças periodontais, xerostomia. Se eu colocasse xerostomia numa balança, é o que mais pesa é a xerostomia, porque ela é muito importante no paciente que sofre radioterapia. É uma das maiores causas, tá? Os efeitos colaterais de uma radioterapia. Candidíase, disgeusia. Professor, o que é isso? Agora está entrando os nomes que eu nunca vi na minha vida, né? Disgeusia, falta de paladar ou ausência total. O paciente começa a ficar inapetente. O que é inapetente, professor? Pessoas que não sentem apetite, tá? Osteoradionecrose, baita palavrão, tá? É uma coisa que a gente vai ver muito em paciente que até sofre tratamentos com bisfosfonatos. Lá na cirurgia, quando vocês estiverem lá no 7º semestre,
vocês vão ter uma aula só de bisfosfonatos. Por isso que eu nem vou tocar nessa aula de hoje. Eu vou falar pincelado para vocês. Mas como é uma área coligada, é uma disciplina coligada à cirurgia, a gente não trata abertamente aqui os bisfosfonatos. Lá na cirurgia, sim. Lá quando chegar lá, a gente vai ter uma aula dedicada aos bisfosfonatos, tá? Disfagia. Nossa, professor, o que é isso? Então, disfagia é dificuldade para deglutição. Tá? Então, são todos os termos agora que vocês vão colocar em prova para mim, vão ter que saber, tá? Xerostomia, candidíase, disgeusia e disfagia, fora os outros, tá? Vou anotando aí para vocês não ficarem presos a esquecer. Bom, mucosite é o primeiro que eu estava citando ali, que causa isso no paciente. Primeiro é processo inflamatório. Com certeza você vai ter um halo eritematoso em volta da lesão. Você tem a foto não está tão legal aqui, gente, tá? Na mucosite, mas dá para ver aqui em cima, ó, a mucosite, ó, aqui e aqui, tá? Bem em ângulos, tá? Em comissuras labiais, tá? Então o paciente abre isso aqui, imagina só uma porta velha abrindo sem óleo. É terrível, né? Aquele baita barulho, né? Acontece a mesma coisa no cantinho da boca do paciente. Ele abre devagar e já abre chorando, tá? Porque dói, é tecido conjuntivo exposto. Eles sentem muita ardência. Eles reclamam disso pra gente. Por quê? É uma área de muita retenção de saliva, né? Então, o paciente que tem retenção de saliva, já vai cair a saliva em cima dessa úlcera aberta, vai sentir muita dor. Então, isso é uma característica que acontece da radioterapia. A mucosite é inerente a esses pacientes. Tem tratamento? Claro que tem, tá? A mucosite requer alguns tipos de tratamento, como anestésicos tópicos, a gente pode recomendar, as clorexidinas para lavar a ferida e o soro fisiológico gelado, tá? A recomendação é sempre essas, tá? Para você ter um conforto. Por quê? Se você falar para o paciente que a mucosite é por conta da radioterapia, o que ele vai achar? Que o médico está fazendo alguma coisa errada, e não é. Você vai simplesmente cancelar a radioterapia desse paciente? Nunca. Nunca. Isso é inaceitável. O paciente está correndo risco de vida. Então, vocês, como dentistas, como futuros cirurgiões dentistas, vocês não podem falar para o paciente deixar de ir na sua radioterapia. Mas a gente tem que tratar esse paciente, porque ele chega no nosso consultório assim, né? E vai chegar na clínica lá, um monte de paciente idoso com problemas ligados à radioterapia. E vocês não podem falar para cancelar, porque senão vocês têm ciência que vocês estão levando esse paciente para o caixão, né? Porque o tratamento radioterápico dele vai ser cancelado, tá? Não se pode fazer isso. Bom, intervenções preventivas que a gente pode fazer nessa redução, né? De você tentar fazer também esse paciente ter uma melhor vida, a gente sempre coloca como higiene oral carro-chefe, né? A mucosite, como outras, todas aquelas outras que a gente vai falar daqui a pouco, tá? A gente abre um parênteses aí para tentar controlar, né? Anestésicos tópicos a gente recomenda que eles comprem. Claro que eles não conseguem comprar, a gente compra para eles, né? Vocês, quando tiverem formados com o seu CRO na mão, vocês vão ligar na Dental, a Dental vai mandar para vocês um anestésico tópico. E dá para eles, tá? Eles vão aplicar nessas regiões para ter mais alívio, né? Analgésicos, pô, bacana. Antimicrobianos, também. Aí vocês vão precisar de remédios? Pode ser que precise de mais remédios ainda, pode aplicar. Mas a gente tem a laser terapia. Pô, laser terapia tá aí, tá? Todo mundo usa. Eu tenho laser no meu consultório. A gente faz laser nos pacientes lá na clínica. A gente tem lá a cadeira, lá tem a doutora Fernanda, professora de vocês, que também é uma defensora muito do laser. Então, a gente tem vários trabalhos, vários estudos que amenizam as situações desses pacientes de mucosite. Por que não aplicá-las, então? Vamos fazer, né? O laser, então, aqui é o carro-chefe dessas mucosites para tratamento. Bom, xerostomia, né? Aquela parte central que eu falei para vocês, que o paciente apresenta queda ou redução abrupta da saliva. A xerostomia, então, ela é rotineira em pacientes com radioterapia, né? Então, se você perde a saliva, você perde a lubrificação dos seus dentes. Você perde a proteção dos seus dentes. Você perde a lubrificação da língua,
de todos os tecidos mole, tá? Todos os tecidos mole da boca, vocês vão perder a lubrificação natural. Então, o que acontece? Você diminui abruptamente o pH. Vocês sabem disso, que quanto mais diminuído o pH, mais ácida é a saliva, mais ácido é o meio bucal. E isso desmineraliza o dente. É mais fácil vocês desmineralizarem o dente com pHs mais ácidos, tá? Então, tome cuidado. O paciente com xerostomia é um alerta muito importante para a gente. Fora que, quando você tem a xerostomia, você tem prejuízos nas glândulas, tá? Porque naquele ducto que você tinha a saliva rodando, você já não tem mais nada. E aquele ducto pode fibrosar, ele pode degenerar. E aí pode transformar até num processo tumoral para esse paciente. Então, toda aquela rede de glândulas, elas começam a ter degeneração. Tá? Então, esses ácinos, né, que estão falando aqui, a atrofia dos ácinos, nada mais é do que esses ductos das glândulas salivares. Tá? São esses ductos pequenininhos que transformam, que jogam a saliva dentro da nossa boca. Tá? Então, essas pequenas glândulas. Tá ok? Então, a xerostomia, né, você tem aí o bloqueio, né, da parótida, submandibular, a sublingual, você tem principalmente sublingual e a parótida como carro-chefe aí de controle salivar. Se você tem o bloqueio da parótida e da submandibular, gente, esquece, não tem saliva na boca. E esses condutos, tá? Esses condutos que estão bem aqui nesse desenho de baixo, esses condutos aqui atrofiam, tá? Eles ficam degenerados. E aí não consegue jogar mais saliva dentro do meio bucal. Só para vocês verem como é que a gente já sentiu essa atrofia. Tenho certeza que vocês já sentiram essa atrofia. Quando vocês acordam de manhã, vocês vão tomar um suco de laranja de manhã. O que acontece com a parótida de vocês aqui do lado? Alguém já aconteceu isso com vocês? O que acontece com a parótida? Ela não arde? Alguém já teve essa sintomatologia de manhã? Ou quando fica muito tempo sem tomar água, que a gente tem a ardência das glândulas? Já sentiram isso ou não? Hein, gente? Me fale um pouco da experiência. Já, uma sensação tipo de parece que repuxado, não sei te dizer. Exatamente. Mas eu sei qual que é a sensação. Então, essa sensação, esses pacientes sentem todos os dias. Imagina só o paciente chegar e falar assim, olha, todo dia eu sinto o meu lado do rosto ardendo quando tomo alguma coisa. Aí vocês têm certeza que aquela glândula parótida dele não está funcionando. E aí vocês vão na anamnese, sabem, constatam que esse paciente é um paciente de radioterapia. O paciente está sofrendo quedas no fluxo salivar, né? Então, muito atento a isso, hein, gente? Muito atento a esses controles aí. E aí, professor, você deixa o paciente sem tratamento? Não, nunca a gente vai deixar um paciente sem tratamento. Mas também a gente não vai falar para ele não fazer mais a radioterapia dele. O que a gente sugere para esse paciente? Existem no mercado as salivas artificiais, tá? Como se chama, é o Salivan. O Salivan é um dos mais usados, tá? Que fazem a gente fabricar essa saliva de uma forma sintética, tá? A gente compra, vai na farmácia, é barato, não sai tão caro, e o paciente consegue viver bem. Toda vez que ele for mascar alguma coisa ou se alimentar, ele faz uso do Salivan, tá? Ele pode comer tranquilamente e também manter o pH um pouco mais neutro da boca com Salivan, tá? Ele vai pingar, ou senão ele vai diluir. Existem mais ml, existe de até 1 litro Salivan, a gente tem bastante quantidade que não é tão caro. Para o paciente que precisa, é recomendável. E também tem as drogas cialogogas, tá? Que estimulam a saliva. As drogas que estimulam o sistema nervoso autônomo é um pouquinho mais complicado. Por quê? O paciente que já tem a radioterapia associada à xerostomia, você pouco estimula, tá? Porque o paciente já tem isso há um tempo, tá? Então sai muito pouco saliva, então aquela expectativa acaba não sendo alcançada. O que a gente recomenda com certeza é o Salivan, mas para vocês saberem, existem também essas drogas cialogogas que são drogas que estimulam. O limão,
a laranja, todos os alimentos mais cítricos também estimulam de uma forma natural esses pacientes. Se for ir para esse lado de estimulação, vamos pegar uma fruta mais cítrica, tá? Que pode também beneficiar esse paciente, tá? Então, você tem aí algumas soluções. As cáries de radiação. Olha só, é um drama, né? A gente vê um paciente de radioterapia tendo esses problemas aí, com exposição radicular, com as raízes com essa coloração bem amarronzada, tá? E olha só, de 3 a 12 semanas, o cara fez aí de 3 a 12 semanas, o cara deve ter feito já 11 a 12 sessões de radioterapia. É o começo da radioterapia. Ele já apresenta, o paciente apresenta essa característica, tá? A raiz bem amarronzada, tendendo para preto, tá? Sempre tem essa cor aqui, e a exposição radicular, tá? E aí você fala, pô, professor, e aí? Se tá indo gengiva para o vinagre, se tá tendo exposição radicular, é porque o osso periodontal tá indo embora também. O osso de sustentação desse dente está indo embora. Sim, está tendo perda, tá? O dente fica muito mais frágil e pode até sair da cavidade oral, tá? Isso são consequências da radioterapia. A gente não pode falar para ele simplesmente falar, olha, para a sua radioterapia porque você está perdendo os dentes. A vida dele está em primeiro lugar. Então, ele tem que se salvar do câncer, do tumor. Por isso, ele está fazendo radioterapia. Os dentes, depois você resolve, tá? Então, você tem que lidar com isso. Tá, tudo bem, está causando isso. O que eu tenho que fazer, professor? Né? Então, a maioria desses pacientes são afetados da faixa dos 51 a 60 anos de idade, do sexo masculino. Tá? Isso é uma pesquisa que foi feita recentemente. São dados extraídos dessa pesquisa que dizem que a cárie de radiação ela é muito mais constatada em sexo masculino da idade de 51 a 60 anos de idade, que é a faixa etária dos pacientes lá da nossa clínica de idoso, tá? 60 anos de idade já é a porta de entrada, a idade de porta de entrada desses pacientes na nossa clínica. São os pacientes que vocês vão tratar daqui a uns anos, né? Lá no 10º semestre, vocês já vão entrar, a primeira clínica de vocês vai ser a clínica de idoso, tá? E tem muito paciente assim, tá, gente? Esse semestre a gente teve 3 casos de radioterapia e nos pacientes necessidades especiais também, teve paciente também com radioterapia lá, indicado. Então, a gente tem esse serviço dentro da universidade, graças a Deus é bem reconhecido, os professores que estão lá são professores que sabem o que estão fazendo, que já sabem, já tem a carga de instrução para conduzir o tratamento desses idosos junto com vocês, e vocês vão saber que é muito legal tratar esses pacientes. É a clínica mais gostosa que tem na faculdade. Eu tô na clínica de idoso, sou um professor dessa disciplina, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas é a clínica que a gente ganha mais presente dos pacientes, mais lembranças, porque eles adotam a gente como o filho deles. Então acaba sendo uma coisa bem legal, o clima é bem gostoso da clínica de idoso, e eles são bem, sabe que são bem recebidos por vocês, né? Vocês tratam eles muito bem lá. Nossos alunos da Anhanguera de Osasco, graças a Deus, tratam muito com educação, com respeito, esses nossos idosos de lá. Então, é muito legal essa clínica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar ali de segunda-feira, mas quando passarem na porta da clínica, tá cheio de idoso lá esperando atendimento. Gente, idoso é igual bebê, igualzinho. Se você não atender na hora, eles choram. Eles ficam fazendo lá, eles são assim, pontuais, né? Você precisa ver, tem um monte de coisa que vocês vão aprender com o atendimento de idoso, mas tem que ser na hora, tem que ser um tratamento muito mais cordial. A palavra que a gente usa para falar com eles é diferenciada, a gente não fala nós vai, nós volta, né? A gente tem que falar o português claro, né? Que vocês estão numa faculdade, vocês são doutores, vocês têm que saber escrever o português. Então, vocês vão falar com esses idosos, porque eles falam para a gente, nossa, você falou errado, doutor, você vai ser um doutor. Eu já vi paciente falando isso para aluno. Então, tem que tomar cuidado com o que vai falar. E são pacientes que são extremamente exigentes também. Eles querem a segurança deles, né? Querem que vocês tratem eles com o mínimo de adestreza possível, tá?
Aí, mais alguns exemplos de cárie de radiação, gente. Isso daqui é um caso bem complicado, né? Porque as raízes já estão totalmente expostas, né? Você tem um conduto radicular exposto, já tem meio de infecção, você já tem um pouco de bactéria dentro do osso, que pode levar a uma osteomielite, tá? Que é espalhamento da bactéria dentro do osso. Então, e outra, as bactérias que caem no meio ósseo já são bactérias extremamente resistentes. São bactérias que aguentam ambientes sem oxigênio, que são as gram-negativas, né? São bactérias que você pode dar umas 70 caixas de amoxil, que essa bactéria vai ficar lá falando, oi, você não me pegou ainda, entendeu? Então, são coisas que a odontologia tem que estar, vocês têm que estar ligados. Pô, eu não vou passar amoxil para o paciente que está com uma gram-negativa ali, tem que ser metronidazol, tem que ser clindamicina ou azitromicina, né? São outros tipos de antibióticos. Vocês vão ter ainda esse contato mais com a farmacologia daqui a pouco, né? Vocês já não tiveram. Eu não sei se vocês já tiveram farmacologia, eu não sei se já tiveram. Já tiveram farmacologia ou não? Ainda não, professor. Entendi. Vocês vão ter logo farmacologia, vocês vão saber que não adianta dar amoxil, um caminhão de amoxil para esse paciente, que a bactéria vai ficar lá, né? Então, são coisas que a gente vai ter que saber direitinho, né? Administrar. Então, vocês estão vendo essas cáries de radiação, que são cáries extremamente feias, né? São extremamente viris, destroem todo o esmalte, tá? E aí, qual que é o tratamento que a gente propõe? Já que a cárie de radiação, ela vem da xerostomia, a gente também recomenda o uso do Salivan, né? São pacientes que a gente tem que melhorar a condição de higiene oral, com certeza aconselhar eles a terem uma escovação um pouquinho melhor, e aí aconselhar o uso do Salivan, tá? Porque nada mais é do que a queda, né? A xerostomia leva a ter essa cárie de radiação. Então, vocês vão ter que estimular o uso do Salivan ou até mesmo as drogas, tá? Do sistema nervoso autônomo, se vocês quiserem estar usando. E bochecho diário de clorexidina. Esse é o tratamento adequado para a cárie de radiação. Tá? São assuntos aí, gente, anotem aí, porque esses tratamentos vocês vão ter que passar ao paciente. Vocês já tiveram essa aula já comigo hoje. E lá na clínica vocês vão ter que ter isso na mão. Tá? Sempre. Faça um portfólio dessas doenças de radiação, porque a hora que chegar o paciente, fala, opa, já sei como tratar, professor, beleza. Já sabe que você já tiver essa aula lá no quarto semestre, e nossa, é longe pra caramba, professor, eu sei que é longe, mas 3 anos passa voando, gente. 2 anos e meio, que vocês estão daqui a pouco na clínica de idoso, passa voando. Eu já dei aula para os meus alunos quando entrei em Guarulhos, do quarto, eles já se formaram. E passa muito rápido. Vocês vão ver. E aí vocês têm um portfólio montado do tratamento, tá? É mais fácil, né? E a doença periodontal? Poxa, vai ter doença periodontal? Claro, se você tem a xerostomia como causa principal, cárie de radiação como uma das sequelas da xerostomia, e agora você tem a doença periodontal, que é a sustentação desse dente. Se você tem radioterapia, você com certeza vai ter destruição do periodonto. Certeza, gente. Isso daí é certeza, tá? Você aumenta o risco de perda de inserção, tá? A radioterapia vai causar isso. E aí, mais uma vez, a gente vai colocar na balança. Para a radioterapia, nunca. O médico que está lá do outro lado do tratamento, lá na ponta do tratamento, ele nunca vai interromper uma radioterapia porque o paciente está perdendo dente. Nunca. A gente vai ter que atuar para tentar salvar alguma coisa ou amenizar essa perda. Tá? Vai diminuir a resposta imunológica dele? Vai, com certeza. A radioterapia, ela depressiona o sistema imunológico. O paciente fica com a defesa dele, a guarda dele baixa, tá? Ação direta sobre o tecido, com certeza, porque você vai ter a radioterapia direto, localizada em cima do tecido ósseo. E vai acumular o biofilme, claro, né? Se você tem pouca higienização, o paciente sente dor, pouca salivação, ele não vai escovar direito, então ele vai ter acúmulo de biofilme em cima do seu dente aí, né? E a doença periodontal é sequela, né? Nada mais é do que a sequela da cárie de radiação. Esses dentinhos aqui, pela posição que eles estão aqui, estão sem suporte. Se vocês fazem agora uma radiografia desses dentes, eu não sei se eu tenho a radiografia, deve estar lá no final da aula. A radiografia desses dentinhos aqui estão totalmente com reabsorção óssea. Então, vocês puxam, o dente sai, infelizmente.
né? É uma sequela do tratamento radioterápico, tá? Candidíase, poxa, muito comum. O professor acabou de falar que a queda imunológica é um fator inerente à radioterapia? Sim, você tem a queda da sua defesa, tá? Seu sistema imune fica lá embaixo. Então você vai ter a candidíase como o fungo, como uma apropriação do meio bucal, você vai ter a exposição a fungos e vai ter principalmente a pseudomembranosa e a eritematosa. Tá? A pseudomembranosa ela tem predileções por comissuras labiais, embaixo da prótese e lateral de língua, como está exposto aqui nessa foto. Tá? Que é uma pseudomembrana. O que é uma membrana falsa? Tá? A hora que você tira essa membrana, você vê aquelas úlceras embaixo da membrana, que é terrível e dói pra caramba. E a eritematosa, né? Ela tem essa mancha avermelhada sobre o palato ou na língua, mais comum no palato, tá? A gente vê muito isso daqui em pacientes de radioterapia, essa candidíase. Foi até questão de prova agora, do 10º semestre, uma das questões que foi mais discutida em sala de aula, e eles conseguiram errar, a candidíase eritematosa na prova de pacientes idosos. Por quê? Porque eles esquecem que esses pacientes usam prótese. A maioria desses pacientes que fazem o uso de prótese passaram por radioterapia, perderam os dentes e tem a candidíase eritematosa, e eles reclamam de dor. E o paciente não sabe o diagnóstico disso. Aliás, o paciente não, o aluno não sabe por que está causando isso e troca a prótese. Ah, vamos trocar a prótese. E não resolve. Porque depois de 2, 3 meses ele volta no seu consultório com a mesma candidíase. E aí você vai falar o que? É a culpa da prótese que eu fiz? Não, o diagnóstico foi errado. Tá? Então, o paciente com radioterapia apresenta candidíase eritematosa. Tá? A disgeusia, né, que eu estava falando com vocês no começo da aula, que é a sensibilidade, a perda do gosto, a ausência da sensibilidade ao gosto. Você fica inapetente e o paciente perde peso, né, na radioterapia. Não é porque ele quer, porque a radioterapia está afetando o estômago dele, que ele está sem fome. É porque quando você oferece o alimento para esse paciente, ele já tem a disgeusia, que ele já perde a sensibilidade ao gosto, justamente por causa da xerostomia. A xerostomia, gente, é causa de tudo, né? Vocês estão percebendo. Você caiu a sua saliva, você acaba não tendo a irrigação legal das papilas gustativas. E aonde fica a papila gustativa? Na língua, lá atrás, né? Quando a gente identifica o sabor do alimento. Não é no palato, não é na lateral da bochecha, não é no dente, não tem nada a ver. Aonde está a papila, as papilas gustativas são em língua, tá? Principalmente na parte posterior de língua. Então, se você tem a queda da saliva, a não renovação dessas papilas, você tem a disgeusia. Você não sente gosto do alimento. Isso é um fator inerente à xerostomia, que é inerente à radioterapia, tá? Disfagia. Pô, se você tem queda na xerostomia, mais uma vez ela entrando aí no nosso radar, como é que a gente vai engolir? Vocês já conseguiram engolir a seco? A gente usa até esse termo, né? Na prova, a gente vê vocês lá com a cabeça, vocês ainda não passaram pela prova presencial, mas a gente está tendo os outros semestres já em prova presencial, a gente vê o pessoal engolindo a seco, né? É um termo que a gente usa lá. Por quê? É super difícil você conseguir engolir sem saliva. Imagina você pegar lá uma carne, tira a sua saliva do meio e tenta engolir a carne. Gente, dói, machuca. Esses pacientes, não, eles preferem não comer para não se machucar, ou até mesmo se engasgar, do que eles preferem não comer do que comer, tá? E isso daí gera um conflito. Ele vai no médico, o médico fala, olha, a sua radioterapia está causando disfagia, a nossa carta é bem clara. A radioterapia do senhor está causando disfagia. Ele já sabe disso, o médico que está fazendo o tratamento oncológico dele. Já sabe que vai ter a disfagia. Cabe a nós melhorar a situação desse paciente, gente. Ele não vai interromper nunca essa radioterapia. E como é que a gente vai tratar isso? Mais uma vez, entre o Salivan, né? O Salivan é um dos que a gente gosta de usar muito, né? A saliva artificial. Espasmo dos músculos mastigatórios, né? O que acontece? O trismo. Trismo, gente, é muito comum em paciente que também faz tratamento radioterápico. Eles têm limitação da abertura de boca.
Quando a gente abre e fecha a boca, a gente tem o quê? Os músculos da mastigação agindo, né? Os infra-iódios e os supra-iódios também. Então, a gente tem um travamento, uma sequência de ações musculares. Se você tem o espasmo desses músculos, você tem o trismo. O espasmo de músculo causa o trismo. O paciente fica bloqueado, ele não consegue abrir a boca. Normalmente, a abertura de boca de um trismo, quando é considerado um trismo, é a abertura máxima de 2 dedos. Imagina você colocando 2 dedos na boca do paciente, o paciente não consegue abrir 2 dedos. Não dá para tratar esse paciente de jeito nenhum. Então, você tem que falar, às vezes você tem que entrar com relaxantes musculares, para ele conseguir diminuir o espasmo muscular, tá? Então, aí você tem prejuízos até na articulação temporomandibular, o paciente sempre sente sobrecarga, porque um dos músculos da mastigação, vocês já tiveram isso em anatomia, eu sei que tiveram com a professora Thalita, você sabe muito bem que um dos músculos da mastigação, ele vai direto no disco articular, e qual que é? Vamos ver se vocês lembram, qual que é? Vamos ver se o pessoal aqui, valendo 100 pontos para quem acertar. Qual é o músculo? Ó, dou 5 segundos, gente. Para não consultar no Google. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém, gente. Passou o tempo. Vai, vamos ver agora. Valendo nada. Alguém sabe qual que era o músculo da mastigação que está lá no disco articular, gente? Participa. O masseter, professor? Não. ATM? Não, a ATM é a articulação temporomandibular. Eu quero saber o músculo que atua lá dentro. Lá dentro do disco articular. Qual? Bucinador? Não. Só existem 4 músculos de mastigação, gente. Lembra disso. Só existem 4. Masseter, temporal, pterigóide lateral e pterigóide medial. E o pterigóide lateral, ele se divide em 2. Feixe superior e feixe inferior. Lembra disso. Tá? Qual que é o que atua lá dentro do disco articular, que traz o disco para trás e para frente? É o pterigóide lateral, feixe superior. Esse é um dos músculos, tá, gente? Lembraram aí, não? Lembraram agora? Estão lembrando ainda, gente? Gente, olha, isso daí é cobrado lá, estudem anatomia. Isso é cobrado constantemente em clínica, gente. Todos os professores cobram anatomia na clínica. Por quê? Porque vocês vão anestesiar o paciente, vocês vão apalpar o paciente, vocês vão fazer exame extraoral em paciente, e aí chega lá na clínica, não sabe apalpar músculo, não sabe anestesiar, gente, não sabe o nome do nervo que está anestesiando, não entra em clínica, hein? Já estou dando o spoiler para vocês aí. Então, estudem anatomia, que isso daí é caso de tirar da clínica mesmo, gente. Tome cuidado aí. Olha o spoiler que eu já estou dando. Façam curso de anatomia. Eu sei que muitos de vocês pegaram online ou não tiveram tanta paciência para estudar, tiveram outros assuntos. Peguem cursos aí. Tá cheio de curso por aí de anatomia. Aperfeiçoa. Façam curso de aperfeiçoamento de anatomia, porque realmente vai precisar, tá? Então, voltando aqui. Então, o músculo da ATM, qual que é o músculo da ATM? Você tem lá dentro, tá? Lá os pterigóides funcionando. Pterigóide lateral, feixe superior. Tentaram colar aqui, mas não deu certo, né? O pessoal aqui errou. Bom, tratamento de trismo. Fisioterapia. Tá? A gente tem que fazer a fisioterapia. A gente recomenda que seja feita a fisioterapia do músculo da ATM. Os fisioterapeutas fazem muito. A gente pode fazer também. Aí podemos entrar com relaxante muscular e os AINES, que vocês vão aprender daqui a pouco também na farmacologia. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os anti-inflamatórios de uso comum, né? Que a gente usa o cetoprofeno, o ibuprofeno, tem mais aí outros tipos de tenoxicam. Então, são outros anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente pode usar nesses pacientes para diminuir o trismo e aumentar a abertura de boca desse paciente, tá? Então, anotem aí, então, o tratamento de trismo para esses pacientes. Osteoradionecrose, aí está um dos fatores mais comuns em pacientes com bisfosfonatos, que consomem bisfosfonatos. O que é bisfosfonato, professor?
Bisphosphonato é um fármaco ou até mesmo uma injeção que os pacientes que são oncológicos, eles rotineiramente usam, tá? Eles vão em algum lugar para aplicar, isso se aplica em ambiente hospitalar, tá? Os pacientes tomam através de uma bolsa, de um soro, ou se não, aplicação via intramuscular, ou endovenosa, tem uma série de formas do paciente tomar um bisfosfonato. O que acontece com o bisfosfonato? Ele altera o metabolismo ósseo de uma forma grotesca, uma forma violenta. Então, esse osso não consegue mais se nutrir. Então, o periósteo, lembra vocês lá da anatomia também, que todos os ossos do nosso corpo, ele é revestido por um periósteo. Esse periósteo é o que nutre o osso. Se você tem essa ação bem ali no periósteo, você perde a nutrição do osso. E o osso fica exposto, ou às vezes quebradiço. Tá? É muito normal esses pacientes que usam bisfosfonato terem muita fratura de bacia, de fêmur, braço. Qualquer quedinha que eles têm essa fratura por conta do consumo exagerado de bisfosfonatos para manter o paciente vivo. Por que se toma bisfosfonato, então? É para o câncer, para as células tumorais não encostarem no osso. Tá? Porque se alterou o metabolismo do osso, para que aquela célula tumoral vai buscar alimento ali, vai buscar nutrição num osso que está condenado? Então, entre aspas, a gente engana o tumor. Tá? Então, o bisfosfonato ele desvia do osso. Ele vai no tecido mole, que é mais fácil da gente conseguir tratar. Agora, se você vai para um osso, já complica. Porque imagina só, uma massa tumoral encostar na sua coluna vertebral. Você pode ter risco de ficar cadeirante, né? De ser um tetraplégico, um paraplégico. Então tem que tomar bastante cuidado com esses cânceres aí que encostam em estrutura óssea, tá bom? Então você tem essa série de sinais aí de osteonecrose. E o principal, né, que a gente tem é a exposição óssea, tá? A exposição óssea, na hora que você bate o olho, é clássico, você tem a osteoradionecrose. São pacientes que expõem o osso para fora, tá? E esse osso, gente, que fica para fora, ele fica desvitalizado. No local em volta, ele sente dor, mas no osso, você cutuca ali, ele não sente mais nada. Não sente, não tem mais inervação. Tá necrótico. Por isso que chama osteoradionecrose. O osso em volta já morreu. Tem que tirar aquilo ali, reduz. A gengiva fecha. Tá? Esse é o tratamento. Tá? Radiograficamente, olha só que prejuízo. Olha que destruição que fica. Você tem aqui a sequência dos dentes, mas aí tem uma barriguinha no osso, olha lá. Uma barriguinha gigante, tá? E aí acaba tendo a rarefação óssea, a perda óssea, uma destruição muito grande na cortical do osso, tá? E aí você tem alguns pedaços que ficam soltos, que precisam ser removidos, como tá nessa foto anterior aqui. Alguns pedaços, esse pedaço aqui, tá solto. Nada mais é do que essa radiografia aqui. Tem que soltar isso aí para a gengiva fechar, tá bom? Então é uma cirurgia um pouquinho chata, sangra bastante, o paciente sente dor, mas tem tratamento também, tá? O que se recomenda hoje na medicina de ponta é a oxigenação hiperbárica. Não sei se tem algum mergulhador aí na classe ou, que pratica mergulho. Eu pratico mergulho e já utilizei a câmara hiperbárica para doença descompressiva, né? Quando você sobe muito rápido, de profundidades muito grandes. Estava mergulhando ali a 70 metros de profundidade, numa embarcação, fui entrar dentro do barco, e me perdi dentro do barco e eu fiquei mais tempo do que eu podia ficar lá embaixo. Quando eu subi meio apavorado e me deu uma doença descompressiva. O que é isso? Você começa a inchar, começa a ficar meio tonto e começa a ter muito nitrogênio no teu sangue. Você fica cianótico, fica roxo. E aí eu fui encaminhado para essa câmara hiperbárica e você entra lá dentro. E aí o que ele faz? Ele simula profundidades, né, que a célula consegue normalmente descartar esse nitrogênio. Então ela vai simular, você tá lá aos 70 metros de novo e vai gradativamente trazendo você à tona, né? As células também, descobriu-se que se fazer isso com pacientes normais também, retardam o crescimento de algumas doenças e também a exposição de algumas doenças. Então, o tratamento é um tratamento mais extenso. Vocês vão fazer isso a nível de meses, semanas, anos.
e você vai ter, no final do tratamento, uma recompensa, né? Que as células vão ficar um pouco mais acostumadas a reagirem, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Então, beleza, vamos lá. E a cirurgia associada, que nem eu falei para vocês, com antibióticos e também a oxigenação hiperbárica é bastante utilizada no caso de radionecrose. Então, anotem no portfólio de vocês, é a recomendação que a gente tem. Uma cirurgia lá no consultório, a gente não vai conseguir falar para o paciente ir para uma câmara hiperbárica, mas a gente pode falar para ele, a gente pode fazer uma cirurgia, associar antibiótico terapia e depois recomendar essa oxigenação hiperbárica, tá? Porque o paciente não vai parar de fazer a sua radioterapia, tá? E aí, o caso de radioterapia muito evidente, né? A hora que você abre a boca do paciente bem no rebordo, lateral, onde repousa a prótese, e você tem a radiografia aí, essa grande rarefação óssea com pedaços de ossos soltos lá dentro da gengiva. Você puxa, ele sai na hora, tá? Então, protocolo. Como a gente atende muito paciente com essa radioterapia, com o tratamento radioterápico, pacientes que vão entrar no tratamento radioterápico, eles vão falar para você, o médico, já o oncologista, já manda logo de cara uma cartinha para o dentista. Tá? Vocês vão ter milhões de cartas dessas lá no consultório de vocês, se vocês forem atender pacientes dessa faixa etária. Quem for odontogeriatra vai estar dioturnamente recebendo essas cartas dos médicos, porque eles pedem para a gente tratar antes, pré-radioterapia. O que a gente faz antes, então, professor? Então, um exame clínico, radiográfico de tudo antes de entrar no tratamento radioterápico. Você vai instruir esse paciente a uma higienização decente, uma higienização adequada, vai fazer profilaxia, aplicar flúor nesse paciente já logo de cara. Se tiver que fazer tratamento de periodontal, restaurador, faça. Troque a prótese se precisar. Se não troque, melhore a prótese. Limpe essa prótese desse paciente. Se precisar fazer extração, faça antes e elimine qualquer tipo de trauma nesse paciente. Qualquer prótese mal feita, tá? Qualquer prótese que vai causar algum dano para esse paciente. Esse é o tratamento pré-radioterápico. Se eu pedir para vocês quais as etapas que a gente usa agora, o protocolo odontológico, que é de 2008 para cá, qual que o mais novo, né, que foi o de Guelar, a gente tem o tratamento pré-radioterápico dessa forma. Tá? A gente faz isso. Então, o médico já sabe que a gente vai fazer todas essas etapas, ele dá um tempo para esse paciente entrar em tratamento, recomenda-se que ele seja feito de uma forma rápida, uma atenção específica, mais rápida para ele, e depois você encaminha o paciente de volta. Tá? Você vai esquecer desse paciente? Não. Você vai ter que fazer o tratamento durante a radioterapia. E qual que é o tratamento durante a radioterapia? Esse paciente volta para o seu consultório e você vai aplicar flúor nele. Sempre, sempre, sempre. Tá? É uma forma de prevenção durante a radioterapia. E você vai fazer o controle específico da higienização, sempre dando alguns toques a mais para eles. Tá? Fulano de tal, melhora aqui, melhora lá, melhora assim, faz um tipo de escovação melhor, usa uma escova mais fácil. Então, vocês vão estar sempre antenados. E aí, algum de vocês, professor, posso cobrar isso? Tem que cobrar, gente. Ninguém utiliza serviço odontológico privado de graça. Né? A gente tem o tratamento privado, tem que ser cobrado. Né? Vocês cobram a forma que vocês quiserem, mas é cobrado. E os médicos já instruem os pacientes que sabem que eles vão ser cobrados por isso. Mas eles vão ter uma atenção ao tipo de tratamento que ele vai ter médico. Tá? O tratamento oncológico. Então, se vocês tiverem esse tipo de insight, que nem muitos dentistas têm hoje, né? Vocês sabem disso, que a população está cada vez mais velha, a população está cada vez mais doente, está cada vez menos gente nascendo, a população brasileira está envelhecendo muito. Né? A gente não vê mais aquelas famílias de 5, 6 filhos. No máximo 2, a gente vê por aí. Né? 5, 6 filhos, só para mim, tenho 3. Então, que é terrível, mas a situação real hoje é muito diferente, né? São famílias menores, né? Então a gente tem uma população indo para uma coisa, caminhando cada vez mais para uma população idosa. Vocês acham que vocês vão ficar inertes a esse tipo de paciente? Vocês acham que ninguém vai bater na porta do seu consultório quando vocês formarem? Eu duvido. Duvido que esses pacientes vão chegar até vocês. Vai chegar, sim.
E a radioterapia é utilizada há milhões de anos e vai ser usada de novo quando vocês estiverem ainda se formando. Então, tem que ter noção, gente. Não dá para deixar o paciente moribundo no meio da rua, sem tratamento, e falar, tchau, não sei tratar você. Pelo contrário, sabe sim. Pelo menos na Anhanguera eu sei que você sabe. Após a radioterapia, acabou a radioterapia, o paciente foi liberado. E aí, professor, o que eu faço? Volta ao que era antes. Controle e orientação de higiene, visitas regulares ao consultório. Isso é um paciente considerado agora normal. Paciente que teve alta da radioterapia, chegou no seu consultório e vai tratar. É um paciente que já está sem risco, né, de ter aqueles problemas que a gente falou até agora, e é um paciente agora que entra no rol dos pacientes normais. Tá? Tem que ir de 6 meses no consultório. Se você quiser um controle mais rigoroso, no começo de 4 em 4 meses, depois relaxa um pouco, afrouxa um pouco, vai para 6 meses, mas sempre tendo aquela cautela de o paciente estar sempre no consultório. E aí você separa esses pacientes dos outros, né? As fichas. Por quê? A sua secretária vai entrar lá e vai falar, olha, você tem que retornar fulano de tal. Ah, mas por que eu tanto pouco tempo tive aí? Aí ele vai saber, né? Que é um paciente especial, específico, para atenção básica, né? Para a gente ter uma atenção melhor com eles. Então, por favor, separem sempre quando chegar um paciente desse tipo lá no consultório de vocês. Beleza, gente? De radioterapia, alguma dúvida quanto ao manuseio, quanto à forma, quanto ao tratamento de cada etapa? Algum de vocês aí pode falar, pô, exagerado, né, professor? Não é. São condutas até mais, olha, condutas até caseiras, se vocês forem ver. Condutas até com certo preferência preventiva. Né? Não tem nada curandeirismo aqui nessa aula. É tudo coisa que a gente tem que fazer até nos pacientes normais. São procedimentos em pacientes até que considerados normais, porém com algumas relevâncias, né? Como a saliva artificial, como algumas medicações, algumas cautelas, mas são medidas um pouco mais atenciosas, né? Alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma coisa que falar? Que teve às vezes na aula passada um aluno me falou que o pai dele já estava fazendo esse tipo de tratamento. Não sei se tem algum caso aqui, algum vô, alguma avó que já passou por isso. Fique à vontade, hein, gente. Pode botar bala. Professor, eu só queria perguntar se com a químio a gente pode dar anestesia. Uhum. Eu vou falar agora da químio, né? Mas a radioterapia também é normal. Tratamento normal. A reação com a frente ao anestésico dele é só se ele tiver algum problema sistêmico grave, como pressão arterial alta, um problema de coagulação sanguínea, né? Nem a diabetes impossibilita, tá? O uso do anestésico para a gente fazer algum procedimento. Então é uma cautela na escolha do sal anestésico, mas não impossibilita não. A gente vai tratar ele como um paciente nessa questão, um paciente normal. Tá, Verusca? Tá bom, doutor. Mais alguma dúvida? Professor, mas no caso, para fazer algum tratamento, precisa da liberação, autorização do médico ou não? Eita, quem que falou? A Camila. Camila, você sempre, como minha aluna, sabe que eu odeio esse tipo de conduta, né? De pedir permissão para médico, né? Você sabe disso, né? Já falei para você em várias aulas, já falei. A gente não pede autorização para médico. Entendam bem. Nunca. Já escutei muito profissional antigamente falar, enquanto não chegar a cartinha do médico, eu não trato você. O que o médico manda na gente? Juro por Deus. O que o médico manja de odontologia? Porque lá na clínica onde eu trabalho, os próprios dentistas mesmo pedem para o paciente pedir autorização para o médico, fazer a cartinha, tudo. Bem errado, né? Essa é a minha dúvida. Bem errado. Vocês vão ser formados por a gente aqui. Vocês não vão precisar pedir autorização de médico nenhum, tá? Vocês vão saber. Entendi. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão saber. Vocês podem até conversar com o médico, mas para saber o histórico médico desse paciente, para saber em qual fase de tratamento está, para vocês escolherem o tipo de conduta a ser seguido, né? Que nem o outro aluno chegou também com a mesma dúvida que a Camila teve, e aí o professor, 10º semestre, né? Professor, o paciente ele toma anticoagulante desde quando nasceu, praticamente, há 30 anos, e eu vou fazer uma carta, aí eu peguei ele num box fazendo uma cartinha para o médico, pedindo autorização para tratamento do paciente
com problemas de coagulação sanguínea. Aí eu peguei e falei assim, mas o que o médico vai falar para você? Vocês acham que o médico sabe que a gente anestesia? Eles nem sabem, gente. Nem sabe. Quem manja de anestesia, e ainda pouco, é o anestesista. Que ainda manja pouco. Porque a gente tem uma pancada de anestésico que a gente pode usar. Um monte. Só na faculdade deve ter uns 6 tipos de anestésicos diferentes. E o médico, ele só sabe um tipo de anestesia. Tá, gasosa, o cara dorme, vai lá, coloca lá o propofol lá e acabou. Propofol, aliás, desculpa. Na veia do paciente e acabou. Os caras só sabem isso. A gente tem uma gama muito maior de conhecimento anestésico. Porque a gente tem que anestesiar e tratar o paciente. O médico não sabe isso. Tá? Então, a nossa categoria é valorizada hoje por conta disso. Porque não chega mais cartinha para médico, né? As cartinhas foram deixadas de lado. Eles riem da gente, viu, gente? Eu já fui da residência, eu trabalhei muitos anos de hospital. Quando chega a carta de dentista, eles dão risada. Fala, tá vendo aí, ó, seu colega não sabe o que fazer no consultório, né? Não fugiu da faculdade, não sabe tratar o paciente. Então, a gente não pede autorização. A gente pede o conhecimento do histórico médico desse paciente, aí sim, e aí você monta o seu tratamento, o planejamento em cima disso. Aí você tem a certeza. E, professor, mas aí se o paciente for, que nem aconteceu com esse aluno, que o paciente tinha o anticoagulante, né, como medicação, a gente vai pedir exame. Simples assim. Se a gente, através dos exames médicos, constatar que esse paciente pode sofrer uma cirurgia, ok. O hemograma, o INR, tempo de coagulação sanguínea, tempo de sangramento. Se vocês tiverem esse hemato imune, eu sei disso, né? Então, vocês têm ciência da leitura do exame. Chegou lá, professor, eu tô pedindo INR. Pô, vou ficar feliz pra caramba. Se algum aluno chegar para mim um dia e falar que tá pedindo INR, passou de ano sem prova. Sem prova, gente. Passou B1, B2. Porque é um cara que tá antenado, gente. Hoje o dentista é muito pra frente, é muito antenado nisso. Ele é mais quase que uma área médica. É muito detalhe. Vocês têm que entender que não é só arrancar dente e furar dente. Nada. A odontologia está muito maior que isso hoje em dia. E para a gente entrar nesse meio, tem que estar bem espertinho. Então, é uma coisa que vale a pena. A pergunta da Camila caiu numa hora certinha para falar isso para vocês. Perfeito. Então, fiquem antenados nisso, tá? Então, vamos entrar na quimioterapia. Tá bom, obrigada. Imagina, que isso. Vamos entrar na quimioterapia para a gente finalizar. São poucos slides, a gente vai para descansar, um feriadão aí, e a gente acaba essa aula de hoje. Bom, quimioterapia. Então, como eu falei no começo da aula para vocês, que a quimioterapia é uma sequência de um tratamento. A gente nunca tem um tratamento começando pela quimioterapia. Sempre tem a rádio, a cirurgia e depois a quimio. Né? É muito comum. Vamos pegar um exemplo aí do câncer de mama, né? Câncer de mama, se você tiver um câncer de mama que já tenha uma infiltração maior em tecidos, você vai ter aquele nódulo sendo reduzido na radioterapia para depois o médico conseguir operar e aí a manutenção, a garantia de que tudo deu certo, a gente faz na químio. Tá? Então, a gente tem a certeza que esse câncer, que esse tumor de mama, ele realmente foi extinto nesse paciente. Acabou, tá? Então, essa é a certeza que você está tratando o paciente. Então, por quê? Porque a quimioterapia, gente, ela é um tratamento já a nível sistêmico, ele já atinge todos, aí sim, atinge com uma maior virulência, uma maior forma de você conseguir neutralizar o câncer. Então, ele atinge as células do corpo inteiro. Então, você vai ter umas respostas bem diferentes da rádio. Além de ter lá a mucosite, a disgeusia, a xerostomia, você já tem hemorragia, trombocitopenia. O que é trombocitopenia? Vocês estiveram lá na hematoimuno. Redução do número de plaquetas. Se você tem número de plaquetas reduzidos, você, consequentemente, vai ter uma hemorragia, risco hemorrágico. Então, é hemorragia oral ou trombocitopenia. Se você for fazer um tipo de cirurgia nesse paciente, escolha bem fazer o anestésico. Escolha bem quais tipos de medidas anti-hemorrágicas você vai ter no seu campo operatório. Você vai ter lá um Transamin, você vai ter lá uma esponja, lembra das aulas que eu dei para vocês, disso aí. Você vai ter uma esponja fibrinolítica,
Você vai ter uma sutura rápida para você suturar e acabar a hemorragia? Então, são situações bem planejadas. A gente nunca vai entrar para a guerra sem a nossa bazuca. A gente vai entrar super bem municiado. Toxicidade, desculpa, é uma das... Também eu vou abordar com vocês aqui. Infecções virais, porque você abaixou. A quimioterapia, ela atua diretamente na medula óssea. Então, se você tem a fonte do sistema imune nosso, a fonte de fabricação de todas as células do sistema imune na medula óssea, se você está lá atingindo a medula óssea, o que vai acontecer? Desprotege o organismo. Você vai ter infecção não só viral, como bacteriana invadindo esse paciente. Então vai ter que tomar cautela, vai ter que fazer medidas profiláticas. Medidas profiláticas que eu digo, não só remédio, como antissepsias. Ou asepsias também, que vocês vão ter que fazer ao redor. Tá? Um paciente desse tem que ser recebido em campo estéril. Tá? Praticamente tem que tratar ele com campo estéril. Não adianta a gente fazer contaminando, né? Não adianta com aquela técnica limpa que eu falei para vocês também. É campo estéril mesmo, é técnica estéril. Candidíases, como tem também na radioterapia. Mucosite, né? A quimioterapia também é muito constatado, a mucosite também, e alguma série de medicações aqui do lado que o paciente toma. Pode tomar via oral, pode tomar via endovenosa. A quimioterapia, ela pode ser de todas as formas possíveis. Nos estágios mais iniciais, o paciente toma via oral. Se o estágio tiver um pouco mais alastrado desse tumor, para contenção, eles fazem endovenosa. Então, essa é uma listinha de remédios que a gente tem que tomar cuidado quando o paciente falar. Tá? Isso aqui tem que tomar uma anotação, vocês anotem aí, coloquem numa lista seleta de medicações que vão ter alguma consequência para o tratamento desse paciente. Tá no AVA isso, não se preocupem em anotar agora. Mas deixem isso daí sempre no portfólio de vocês. Nessa pastinha de coisas importantes, que vocês vão levar para cima e para baixo. Gente, eu vejo muitos alunos fazendo isso. Muitos. Eles levam todas as anotações para a clínica. Todas. Porque isso vai influenciar diretamente no planejamento do tratamento. Né? O professor está lá para guiar vocês, mas o planejamento quem faz são vocês. Sempre. Tá? Xerostomia, né? Também vai ter na quimioterapia, isso é fato, já coloquei para vocês ali no começo, que é a disfunção das glândulas salivares. A neurotoxicidade já é um fator novo. Né? A neurotoxicidade já é um fator que a gente vê bastante em quimioterapia. Radioterapia é um pouquinho diferente. Então, o paciente vai ter dor em tudo. Tudo que você mexer, ele vai sentir dor. Então, a dor que ele vai ter, não sei se vocês já tiveram dor de dente, mas é semelhante à pulpite, aquela dor lacinante, aquela dor que ele quer dar um tiro na cabeça. Ele vai ter essa neurotoxicidade. Então, os nervos deles ficam praticamente, entre aspas, à flor da pele. Tá? Então, como você tem a neurotoxicidade, você também sabe, vocês sabem disso, que existem 4 nervos mistos, entre os 12 dos pares cranianos. Desses 4 mistos, né, que são tanto sensorial como motor, afeta também. Então, o paciente começa a ter perda de motricidade do lábio, da língua. Tá? Então, ele perde um pouco isso, por causa da neurotoxicidade da quimioterapia. Ela chega em níveis assombrosos. Se vocês terem... não sei se vocês tiveram isso em hematoimuno, meus alunos que estão comigo esse semestre, inclusive, eu tenho 3 aulas agora finais de cânceres, de oncologia. Se vocês quiserem participar, eu mando até um link, que é de manhã a aula. E é interessante, se vocês quiserem participar, eu mando o link para representante, vocês ficam comigo na aula lá, é o pessoal da Físio que está tendo aula. E aí eu falo muito disso, que tem uns remédios, gente, juro por Deus, são remédios que chegam a quase 70% de comprometimento do sistema nervoso. É paciente que sente dor à flor da pele, reclamando de tudo. Aí tem que tomar os remédios analgésicos potentes, né? Tem que ficar ali a base, principalmente ali de morfina. Né? São pacientes terminais, pacientes que têm bastante dificuldade para viver e aí precisam estar com a morfina aí injetável, tá?
E aí tem uma série de problemas, né? Entre eles que eu já falei alguns para vocês. O ligamento periodontal também periodontal em dentes com polpa fica prejudicado, tá? Por causa da neurotoxicidade, tá? Você tem aí a contaminação, então, a toxicidade aumentada no sistema nervoso central, tá? Então, com certeza, com vocês tirando a droga, você vai ter a reação contrária, né? 15 dias após, né, a última sessão de quimioterapia, o paciente já começa a ter regressão da neurotoxicidade, né? Só que aí pode problemas endodônticos acontecerem, né? Se você tiver a neurotoxicidade em níveis de 70%, com certeza a polpa morreu, necrosou, né? E você pode ter abscessos. Então, isso é uma sequela do tratamento quimioterápico, tá? O paciente desenvolve necrose pulpar, podendo ter abscessos. Tá? Isso daí é um fator verdadeiro, até às vezes a gente pergunta isso para vocês em provas, em exercícios, para vocês afirmarem se isso é verdade ou não. Sim, é verdade. A quimioterapia, sim, pode provocar necrose pulpar. Olha que legal. Tá? Uma dica aí para vocês, né? Oi! Deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite. Professor, em criança, pode acontecer esse probleminha também? A criança pode sofrer, fazer o tratamento de quimioterapia e ter uma perda dental? Sim, sim. A criança é um pouquinho mais complicado, Rosana, porque obrigado pela pergunta, boa noite para você também, muito boa, muito legal essa pergunta. Vocês vão ter muito lá na pediatria com a professora Ana, a professora Maristela. Eu tive também um tempão com elas lá na pediatria cirúrgica, muito tempo com elas. Agora eu precisei sair para dar atenção a outras disciplinas, né? Mas pacientes com pediátricos, né, oncológicos, são pacientes que têm problemas até na dentição permanente. Então, se ele está em fase de troca de dentes, gente, é muito cruel. Parte o coração ver, porque realmente tem até problemas na origem do dente permanente, né? Você tem a formação do dente bem prejudicada, são pacientes que vão ter que usar prótese infantil, né? Usar dentadurinha. Então é bem complicadinho. Já vi bastante paciente lá na ACD, lá no GRAAC, a gente vê muita criança já usando prótese, né? E porque precisa se alimentar, elas precisam crescer, elas precisam ter o sistema imune delas em alerta, né? Mas infelizmente acontece, viu, Rosana? É bem comovente assim essas cenas assim, mas temos que estar lá, né? Quem vai para pediatria vai ter que estar acostumado com isso. Quem vai gostar aí da pediatria tem que entrar de cabeça nesse mundo aí que é bem cruel, tá? Não sei se eu respondi aí. Não, respondeu sim, porque teve um paciente há muitos anos, quando eu trabalhei no ambulatório, que ele com 9 anos teve uma metástase embaixo da língua, né? Então ele fez a quimioterapia, tudo, mas ele continuou teve a erupção dos dentes, a troca, mas ele chegou a continuar com os dentes dele permanentes, mas depois, quando ele ficou a partir dos 16 anos, ele teve que fazer uma cirurgia mais invasiva, assim, na parte, pegando o osso da parte nasal, da parte lateral do músculo, e teve que abrir para poder fazer a raspagem, porque apareceu novamente. Poxa, é bem cruel, viu? A gente sabe de cada uma, glândulas também são bem afetadas. Tive bastante problema com glândulas. Somente as salivares, a gente vê bastante fibrose, bastante lesões tumorais já em glândulas. É bem complicado, viu? Mas às vezes tem que fazer esvaziamento total de glândula parótida, esvaziamento total de submandibular, é bem mutilante, né? Mas tem que dar subsídio para eles viverem, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está estudando essa aula de hoje. Que esses pacientes vão ficar adultos, vão chegar na fase adulta e a gente vai ter que tratar eles. Mesmo quem não vá para pediatria, não vai ver isso no começo da vida deles, vai ver um dia. E aí eles vão bater na nossa porta. E aí a gente vai falar, não vamos tratar, não quero tratar, eu odeio tratar paciente oncológico. Não. Tem que tratar, gente. Vocês estão ali, os boletos estão ali na porta, batendo para entrar. Tá caindo lá o boleto lá da luz, lá da energia, agora 7 conto a gasolina. E aí?
vai deixar passar uma coisa dessa? Não, vocês vão ter preparo para atendimento. Não é para sair também que nem louco, tratando todo mundo sem noção. Mas é para sair com situação definida, um planejamento bem estabelecido. Por isso que vocês estão aqui aprendendo, né? Vocês estão batendo aqui um papo comigo para entender como funciona esse universo. Porque muitos de vocês nunca tiveram isso, né? Eu imagino que vocês nunca souberam que dava para tratar um paciente oncológico. Acho que de 20 alunos que estão na classe agora, acho que 19 ou até os 20 não sabia que a gente podia tratar. Alguém sabia que podia tratar paciente oncológico de uma forma segura? Não. Não. Ninguém sabia. Então, vocês estão aqui para aprender isso mesmo. É para tirar o medo, né? E aprender e anotar para a vida de vocês. Isso que dá para atender de uma forma normal, mas com os devidos cuidados, né? Bem legal essa pergunta sua, viu, Rosana? Parabéns aí pela pergunta. Pessoal que tiver pergunta aí também vai mandando bala aí sem problema nenhum, tá? Então, passamos ali, então, só para voltar na neurotoxicidade, fechamos a neurotoxicidade e temos agora a infecção bacteriana. Como eu já falei para vocês, eu vou passar de uma maneira rápida. Não tem na radioterapia muito presente, né, as infecções bacterianas e as virais, mas na quimioterapia nós vamos ter muitas. E o que isso é importante para a gente? Fatores profiláticos. A gente vai ter barreiras profiláticas antes. Então, antes de atender um paciente com quimioterapia, vamos fazer medidas profiláticas, vamos passar antibióticos profiláticos, já para prevenir qualquer tipo de infecção bacteriana. Tá? Então, antes de você atender um paciente para fazer uma limpeza, vamos passar um antibiótico. Pode ser qual, professor? Pode ser uma amoxicilina, pode ser uma azitromicina antes do atendimento. Né? Então, façam por meios de vocês conseguirem bloquear a infestação dessas bactérias, porque ele está com quadro imune baixo. Você vai dar subsídio, o remédio vai ajudar esse paciente, tá bom? A bloquear essas infecções bacterianas, tá? A candidíase, agora já vamos falar de números, né, com vocês. Quimioterapia já assombroso, já. A candidíase aparece em 77% dos pacientes. Então, se vocês pegarem o universo de todos os idosos, todas as pessoas que fazem quimioterapia, e falar que 77% tem candidíase, praticamente todos. Praticamente todos, né? Se vier no teu consultório, você tirou a prótese e viu a candidíase, é paciente que provavelmente está fazendo quimioterapia, paciente idoso, já vai falar isso para vocês, tirou a prótese, tem a candidíase constatado, tá? 11% vai ter a queilite angular, que é bem na comissura, né? Na parte lateral, e 9% vai ter a candidíase pseudomembranosa. Esses são dados tirados em pesquisas também, são dados recentes de pesquisas agora de 2020 para cá, de pacientes que sofreram quimioterapia, o que acontece em cavidade oral. Hemorragia e trombocitopenia, já falei para vocês também, você tem esses quadros maiores em pacientes por conta da queda do número de plaquetas, você vai diminuir a nossa defesa contra uma possível hemorragia. Imagina só, você se cortou, a primeira célula que chega ali de reconhecimento, né? A primeira célula é a plaqueta, para diminuir aquela hemorragia, né? Para conseguir estancar aquele sangramento. Então, se você tem a célula chegando ali para fazer isso, imagina você perdendo essa célula. Se você tem queda nessa célula, então você vai sangrar muito. Então, são pacientes que têm espalhados pelo corpo, aqui no último item que eu estou falando para vocês aqui, ó, equimoses, petequias e púrpuras. São pacientes que estão extremamente, às vezes, uma batidinha simples, tá? No cantinho da parede ali, ou até mesmo ali na cama, e tem aquelas equimoses horríveis na perna, na pele, no corpo. Os idosos sofrem com equimoses, tá? Porque eles têm fragilidade capilar. Né? Eles têm muita fragilidade, então tem uma queda na plaqueta, com certeza, isso é normal deles, mas se você faz se você tem uma quimioterapia em percurso, e ainda você você é idoso, você junta os dois, imagina só, você tem risco de hemorragia, né? Então vamos ter que fazer o INR, vamos ter que fazer um exame de tempo de coagulação sanguínea, protrombina, né? Tempo de sangramento. Então, são exames que a gente pede antes para esse paciente para ver se a gente consegue intervir. Se não conseguir intervir, gente, não tem como. Não tem milagre.
para aí o tratamento, gente. E aí, professor, mas está doendo, o dente tem que ser extraído. Você vai arriscar a vida do cara dentro da faculdade? Não. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos internar o paciente, vamos fazer uma cirurgia em ambiente hospitalar. Aí, ok. Aí, perfeito. Né? Porque lá a gente vai ter o controle hemodinâmico. O que é o controle hemodinâmico? É o controle desse sangue desse paciente. Então, a gente vai conseguir, baixando o batimento cardíaco dele, que aí ele vai dormir, né? Ele vai fazer anestesia geral, você diminui o fluxo sanguíneo. E aí você não tem hemorragia. Diminuiu o quadro hemorrágico. Tá? Então, você abaixou o batimento, você automaticamente tem a hemorragia controlada. Tá? Por isso que quando a gente vai lá não sei se você já entrar em hospital, já viram o paciente sendo sedado, sendo anestesiado, anestesia geral, o batimento cardíaco dele está lá embaixo, às vezes com 70, 60, 50, e a pressão arterial 8/5, 8/6, tá? Às vezes está lá beirando 7/5, está vegetando. O paciente está com batimento, pressão baixa, tudo. É a hora ideal de fazer uma extração, que não vai ter hemorragia. É controlável. O ambiente é controlado. Todo o controle hemodinâmico está sendo feito ali, tanto de pressão como de batimento cardíaco. Perfeito, gente? Então dá para fazer sim, desde que tenha controle. A disgeusia, né? Já falei para vocês também que é uma das fontes também lá da radioterapia, mas também tem na quimio, aparece. E aí tem os remédios, tá? Mais uma listinha para vocês aí, tá? Fluorocacil, o ciclofosfamida, o doxorubicina e a cisplatina. A cisplatina aparece em quase todos, né? Isso aí são as fontes aqui de estudos, tá? Depois, se vocês quiserem consultar as fontes aqui, é importante. Perfeito? A osteonecrose também é um fator também da rádio, aparece na químio também. Por quê? Porque você vai ter os quadros, que nem eu falei para vocês, diminuição da nutrição do osso, exposição desse osso, e aí você vai ter a necrose desse osso. Vai ter que tirar essa necrose? Claro, porque é um meio de infecção, né? Se o paciente tiver controle sobre tudo ali, sobre o controle hemorrágico, se ele tiver fácil para fazer essa cirurgia, se tiver um fácil acesso, tem que reduzir, tem que tirar esse osso necrosado. Senão a infecção se alastra e piora o quadro desse paciente. Tem que avaliar muito isso aqui, gente. Bisfosfonatos. Tá? E essa via parental, tá? O bisfosfonato, a gente tem uma aula dessa dedicada lá na cirurgia. Basta vocês saberem agora, no quarto semestre, que o bisfosfonato ele atua no mecanismo de metabolismo do osso. Lá na cirurgia a gente vai falar, que nem eu falei para vocês, uma aula inteira sobre isso. Quem quiser discutir mais sobre isso, procurar mais assuntos, vai lá no PubMed, coloca os artigos de 2015 até 2021. Desculpa, 2015 é muito cedo, mas 2018 para cá, vocês vão ver artigos maravilhosos de bisfosfonato, até o protocolo de atendimento, de como se atende um paciente com bisfosfonatos. Eu vejo muita gente se preocupando, eu vou fazer curso para atender pacientes politraumatizados. Pô, legal, bacana, mas quando que você vai atender um paciente politraumatizado dentro do consultório? Nunca. Sinto muito. Tchau, não serve. Eu vejo muita gente fazendo curso de paciente que cai do andaime lá na esquina ali para fazer... Não tem nada a ver, gente. Façam cursos ligados à farmacologia. Isso sim vai brotar no consultório de vocês. Se Deus quiser, né? Vocês vão ter muitos pacientes. Mas vai brotar. Os caras vão vir com aquelas listas de remédios para vocês não vão saber interpretar. Por quê? Porque não fizeram um curso adequado para isso. Não se prepararam, não estudaram. Então, esses cursos são para vocês. São para vocês que estão começando a formação. Cursos de farmacologia, de anestésio. São cursos legais de vocês fazerem, de vocês pegarem mais. Porque na faculdade é muito curto. O tempo que eu tenho com vocês é 3 horas, 2 horas e meia. Fica curto esse bate-papo. Mas, poxa, tem um monte por aí. Tem até online isso. É bem legal. Eu vejo bastante gente fazendo online também. Vale a pena vir investir nisso aí. Então, a osteonecrose. Os sintomas e sinais aqui que a gente tem na osteonecrose. Bem diferente da osteoradionecrose, que é lá da radioterapia, a gente tem na osteonecrose as mesmas causas, tá? A gente tem as mesmas situações, porém, um dos quadros que mais assustam na quimioterapia é isso aqui, ó. Assintomático no começo.
Então, a gente não tem osteonecrose com dor. Então, o paciente pode ter meses e anos sem dor. E aquele osso exposto, gente. Tá? A osteoradionecrose já dói desde o começo. É diferente. Né? Lá na radioterapia já é um pouco diferente. Agora, a osteonecrose da químio, o cara não sente dor desde o começo. É assintomático. Então, você abre a boca do paciente, você vê aquelas próteses ali detonando a boca do paciente, e o paciente nem aí, porque não está sentindo dor, não é culpa dele. Ele não está se autoexaminando. Então, tem que tomar cuidado com essa osteonecrose, porque ela é silenciosa, tá? Então, ela expõe o osso, tá? Pode causar mobilidade do dente, e aí você tem a necrose óssea como causa principal, igual a osteoradionecrose, tá? Aí você tem a situação, tá? Um pouquinho diferente, radiograficamente, da osteoradionecrose, a gente tem aqueles pedaços soltos, né? Mas a gente vê os limites bem definidos, tá? Uma rarefação óssea também muito parecida, e é sempre osso alveolar, tá? Atinge principalmente molares, tá? Essa é a situação de uma osteonecrose, bem um pouquinho diferente da osteoradionecrose, na situação radiográfica, tá? Então, coloca uma do lado da outra, vocês vão ver as diferenças, tá? É bem interessante estudar a diferença da osteoradionecrose e da osteonecrose para quimioterapia. Conclusão de tudo, gente, para a gente fechar a aula. O que precisa esses pacientes, tá? Principalmente uma avaliação do pré-tratamento para fazer um tratamento uma avaliação antes do tratamento oncológico. Isso é fato. Se o médico mandar para você uma cartinha, olha, quero que esse paciente faça um tratamento pré-oncológico, você já sabe a receitinha, já coloquei para vocês no slide anterior, tá? Vocês têm que saber o bem-estar do paciente, instruir esse paciente, a higiene dele, e a clorexidina tem que andar no bolso. Tá? Isso é uma conclusão, a grosso modo, para a gente fechar a aula, indo para o final da aula. Estabelecer um protocolo. Eu quero ser um dentista que atenda pacientes oncológicos. Perfeito. Tá? Então, você vai reduzir, principalmente... Aliás, você vai criar um protocolo para você, um protocolo próprio, baseado na ciência, baseado no que tem publicado, e você vai fazer um pré-requisito desses pacientes. Você vai estabelecer normas para você diminuir complicações orais, principalmente, e diminuir as severidades das complicações. Tá? Se por acaso acontecer uma complicação no tratamento oncológico, você vai diminuir a severidade. Então, é mais tranquilo para tratar esse paciente quando acabar o tratamento radioterápico. Ei, professor, e se ele não acabar nem o radioterápico e o quimioterápico, o que eu faço? Né? Se ele continuar no tratamento, você vai fazer aquele acompanhamento. Sempre, a vida inteira desse paciente. Porque às vezes o paciente não sai da quimioterapia mais e fica o resto da vida, até terminar a vida deles. Né? Então, você precisa fazer o acompanhamento enquanto estiver na quimioterapia. Mas como você já fez um protocolo prévio, poxa, a severidade dele diminuiu bastante. Então, aquelas lesões que vocês poderiam ter, vão ter em menor ou nem ter menor quantidade. Tá? Essa é uma conclusão de tudo, tá? Uma conclusão universal, tanto do protocolo de radioterapia como químio. Orientação da higiene, né? Que a gente já falou para vocês, escovação diária, tá? Pastas fluoretadas, sempre usa escovas macias. Vocês estão cansados de saber isso, cansados de fazer isso, executar esse tipo de manobra, né? E as medidas preventivas, como eu falei naquele tratamento prévio, remoção de cáries, remoção de restaurações extensas, tratamento periodontal se precisar, extrações e taxas hematológicas. Como eu falei para vocês agora há pouquinho, do tempo de sangramento e tempo de coagulação. Tá? O INR também, tá? Que é um número que registra qual tipo de problema de coagulação que ele está, estágio de problema de coagulação. Por exemplo, existem taxas de INR que é aceitáveis para tratamentos. De 0 até 4 é aceitável. Abaixo disso, acima disso não se trata pacientes. Acima do INR 4%, ele é um paciente de risco de hemorragia. Então, a gente não faz nenhum tipo de procedimento nesse paciente. Se o INR dele estiver abaixo de 4, perfeito, vamos tratar ele no consultório. Não temos riscos hematológicos, tá? Por isso que a gente pede o INR, tá? Esse índice aí. Perfeito? Gente, alguma dúvida? Alguma coisa que eu passou aí que eu não falei, que alguém observou? Alguém quer colocar alguma coisa aí que aconteceu na família de vocês? Que estão tratando, que soube de colegas?
Professor, depois você passa o link para Camila, que se dependendo do horário eu consigo assistir. Perfeito, faço sim. Normalmente essa aula eu começo 8h30, termino lá pelas 10, 10h30 da manhã. Com esse pessoal aí, eu passo sim o link para Camila. Vai ter agora, é de terça também, é de terça de manhã. Só que agora, a semana que vem, vocês vão ter feriado, vocês não vão ter aula, só na próxima, na outra, daqui 15 dias. Mas eu passo sim, fiquem tranquilos. Tá bom, gente? Perfeito, nenhuma dúvida? Todo mundo tranquilo aí? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso.